finalmente ficou pronto o meu workshop. Na verdade, 2 workshops. Depois de muito tempo, muitas horas investidas aí na pré-produção, na produção, gravando, editando, fazendo voz em off, acertando detalhes, finalmente ficou pronto e eu vou fazer um super lançamento na Black Friday. São 2 workshops completos, né? Um de desenho e outro de tatuagem. Vai ser um conteúdo dedicado aí para nível iniciante e até intermediário, ou seja, para você que tá com vontade, que tem vontade de começar a tatuar, que já tá no início ou que já tatua há algum tempo e tá querendo se aperfeiçoar um pouco mais. E nele eu vou mostrar passo a passo todo o meu processo. No workshop de tatuagem autoral, eu mostro toda a execução de uma peça, de um trabalho que eu fiz especialmente para esse workshop. E eu comento todo o processo passo a passo em tempo real. O de desenho, da mesma forma, eu apresento todo o meu processo criativo, documentado, explicado, todos os raciocínios, os porquês das minhas decisões na hora de criar os desenhos, as minhas referências e o desenho sendo feito também em tempo real, comentado passo a passo. São quase 8 horas de conteúdo em tempo real na íntegra, com pouquíssimos cortes, separados em capítulos por assuntos, desde a introdução, o desenvolvimento de cada tema. Eu mostro todos os meus macetinhos, dou várias dicas, então tá bem rico o conteúdo. Eu tentei deixar ele bem completo, deu bastante trabalho para produzir. E você comprando, né, adquirindo, você vai ter acesso vitalício à plataforma, que é uma plataforma super conceituada de cursos online, a Hotmart. Você vai poder acessar a qualquer hora, de onde você estiver, do celular, do computador, para reassistir quantas vezes forem necessárias para você poder estudar, treinar e não perder nem um pouquinho da experiência que está sendo passada ali. Se se interessou, então se liga na promoção. O valor original do workshop de tatuagem é R$ 699 e o de desenho é R$ 299. Somente no dia 29 de novembro, que é Black Friday, você vai comprar um e levar outro de graça. No total vão ser 70% de desconto no valor original. Você vai poder comprar os 2 por R$ 299. Essa é uma oferta limitada que vai ser só para os 100 primeiros que fizerem a compra. Então você tem que correr para você ser um dos 100 primeiros e garantir essa super oferta aí que eu tô dando como um presente para celebrar aí o lançamento. Então corre lá, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo e aí você vai entrar no grupo VIP de WhatsApp para receber o acesso a essa oferta no dia do lançamento, primeiro que todo mundo. Horas antes de eu postar a oferta aqui na internet, eu vou mandar primeiro para quem tiver no grupo de WhatsApp. Só os 100 primeiros vão conseguir 70% de desconto. Então vai lá, cara, clica no link que tá na descrição do vídeo e adquire o seu. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, essa arte ela tinha um conceito bem subjetivo, né, bem mais abstrato, que era o conceito de efeito borboleta. A ideia era referenciar o jogo Life is Strange, né, que minha cliente gosta muito e eu também. A gente queria fazer algo referenciando, mas não diretamente, não uma personagem e tudo mais. Então, além do conceito de efeito borboleta, de mexer com o tempo, de consequências, de, enfim, sincronicidade, essas coisas e da teoria do caos aplicada que eu queria passar de uma forma meio surrealista, também tem alguma coisa da identidade visual do jogo, que tem tons de azul, né, que tem uma personagem que tem um cabelo azul. Então eu não queria fazer essa personagem, mas eu optei por usar essas tonalidades porque lembra um pouco a estética do jogo. Tem uma borboleta, né, dessa cor, que é um elemento importante na simbologia do jogo. Então a gente foi por essa abordagem. Você viu que eu peguei o rosto de uma modelo ali para usar de base, e no momento em que eu estou transpondo a anatomia dela, né, já fazendo ali as curvas de relevo do rosto e tudo mais, eu já vou dando uma boa estilizada nessas expressões ali, de acordo com o meu traço, né, de desenho, e também uma exagerada em alguns detalhes, em algumas feições, para deixar ela com um aspecto assim meio futurista, meio android, uma coisa assim mais para esse lado surrealista que eu queria dar. Então eu deixei a sobrancelha dela bem angulada e bem estilizada com pontas ali. Eu caprichei bastante no efeito de profundidade do olho, com
essas olheiras meio escuras e tal. E a minha ideia aqui era fazer um cabelo que eu pudesse fazer uma transição desses tons de azuis ali, conforme a referência e conforme os temas que eu falei. Então por isso eu escolhi, né, esse cabelo curto que já era da própria modelo, que era bem interessante, eu resolvi manter, né, e aí trabalhar a partir daí com a forma estilizada dele, mantendo essa franjinha e tudo mais. Então no primeiro momento eu tô aí esboçando o formato principal ali, você vê que eu dou uma esboçada ali nas mechas para depois vir definindo melhor. Então agora eu parei para reorganizar um pouco os ângulos dos olhos ali, né? Eu achei que, de acordo com a foto da modelo, apesar de estar, né, com a base fotográfica no desenho transposto no plano, não estava totalmente parecendo harmonizado. Então eu tomei uma liberdade de fazer de uma forma que ficasse mais agradável, sem a referência da foto, e sim de acordo com o desenho final mesmo. Agora eu estou estudando uma maneira de criar algum tipo de moldura, de borda, de finalização na parte de baixo, na parte inferior do desenho. Você viu que eu fiz um risco, como se fosse umas manchas, umas pinceladas. A minha ideia aqui é fazer com que ele fique mascarado dentro de um borrão de tinta, como se tivesse uma borda pincelada ali, que revelou o que está atrás, e no caso seria a imagem da mulher ali, né, direto no busto. Eu estudei algumas formas ali de roupa e tal, você viu que eu fiz uma gola, como se fosse uma gola de lã, não sei o que, mas aí eu mudei para uma alça, né, uma camisa regata e uma alça de um sutiã, parecendo que lembra um pouco também o visual da Chloe, da personagem do Life is Strange, e eu queria uma coisa assim mais urbana, mais descontraída e tudo mais. E aí, agora eu tô começando a lapidar um pouco mais os desenhos, ele já tá mais na forma realmente do que vai ser a versão final. Então o trabalho a partir de agora, né, nessa etapa de linha, é realmente limpar, refazer, reestruturar até chegar no formato, né, definido. Eu estou estudando alguns acabamentos ali de fundo para preencher, né, o espaço sobrando que a gente tem ali abaixo do queixo dela, né, do lado do pescoço, e testei algumas coisas ali acima da cabeça e tudo mais, mas concluí que não fazia sentido na composição. E por último foi essa sacada aí de fazer um rachado, né, no pescoço, que isso trouxe bastante o tema que eu queria dar. Esse rachado é como se fosse de vidro, né, um espelho, uma coisa assim, e acho que isso passou bem o efeito surrealista que eu queria, do efeito borboleta, da teoria do caos, que é basicamente fragmentos do tempo, fragmentos de memórias, fragmentos de vidas, e você interferir nisso, quebrar a linha temporal e gerar distorções, gerar perdas, né? Enfim, o jogo fala muito sobre isso, sobre fragmentos, sobre a teoria do caos aplicada, né, e tal. E aí eu tô vindo aqui com uma ferramenta de lápis no Sketchbook Pro, simula essa textura do lápis, porque ela me permite esboçar melhor não só a linha, quanto a própria sombra, que é o que eu tô fazendo agora. Eu tô sombreando bem rápido, né, para testar primeiro esse mapa de valores ali, né, de claros e escuros, e aí agora, com a mesma ferramenta, eu já vou fazendo um estudo rápido de cores. Em uma outra camada, com um efeito de transparência ali, eu tô jogando as cores para eu estudar, né, essa paleta. Eu já tinha, como eu falei, a ideia de fazer esse degradê de azul escuro para um azul claro na parte de baixo, que dá uma ideia de luminosidade, dá uma ideia de artificialidade, e também transmite, né, as cores desse jogo, as cores que eu queria passar. E aí eu optei por fazer as mesmas cores no pescoço dela, né, sem muita explicação, só um elemento mesmo que eu achei interessante, que ia ficar legal, e porque ia reforçar mais essa ideia do espelho, né, como se fosse um espelho ali dentro na pele, no próprio corpo dela. Depois que eu tinha definido isso tudo, eu vim agora sim passando a limpo o acabamento do desenho. Você vê que eu tô pulindo a pintura ali do rosto, né? Limpando o que era exagero de mapa de sombra, pegando aquele mapa de sombra e transformando em cores, porque nem tudo eu queria que tivesse uma base cinza, né? Onde eu queria ali no cabelo, no pescoço eu deixei, mas no rosto a ideia é que fosse um tom de pele pintado sobre a pele da cliente, de forma que não ficaria acinzentado, assim ali meio bege, meio rosado. Por isso eu fiz esses degradês. E você vê que eu fiz uma sombra muito estilizada ali no rosto, com poucas linhas, recortando o relevo, como eu faço em algumas outras imagens. Nessa foi um pouco mais simples e eu achei que ficou bem charmosa a solução dessas curvas ali, realçando as áreas de luz. Eu joguei um fundo meio magenta, meio vermelho ali, também com um efeito parecido de cacos e tal, mas um pouco diferente, né? Um grafismo complementar a essa vibe ali, para preencher aquele espaço em branco, para integrar melhor a composição, ficar, né, fechadinho toda essa área
área ali que ia preencher na perna, mas também para dar um contraste entre figura e fundo, né? A ideia aqui é destacar a silhueta de tons frios da personagem com esse tom vermelho, esse tom quente que vai fazer ela vibrar, ela recortar e combinar também com a cor do batom, né, da maquiagem dela, e esse coradinho ali na bochecha, que eu optei por fazer, né, a sombra dos olhos ali azuladas para dar um efeito de tom mais frio, e também, né, na parte mais central ali da sombra dos olhos eu joguei um rosinha que dá um efeito de maquiagem, dá um contraste legal, um degradê legal do azul para esse rosa, e, né, reflete a paleta de cores do desenho inteiro na própria maquiagem dela, fazendo, né, uma interação bem interessante. Por último, nessa etapa de passar limpo aí, eu tô fazendo as linhas finais como se fossem os bolds para dar o aspecto de como ficaria esse desenho finalizado, né, com a linha recortando bem hierarquicamente as áreas do desenho, destacando o que está na frente, figura e fundo. Então por isso eu contornei ali a franja do cabelo com o bold, que serve como uma moldura para o rosto, ao mesmo tempo em que o rosto também se projeta sobre o pescoço, e por isso tem uma outra linha ali dividindo os dois mais grossa, né? Esse é um artifício que você usa em vários lugares. Você vê que na própria boca ali também tem uma que destaca, que dá uma certa protuberância no lábio, né? E assim como o nariz também, que separa, né, o plano, os ângulos. Por último, eu tô fazendo as linhas mais finas. Você vê que a linha, né, tava só no lápis, e eu fiz porque eu queria ter essa versão finalizada com a linha limpinha, como se fosse o projeto, né, totalmente acabado na tatuagem. Às vezes eu faço e deixo só no lápis, ou porque eu tô com preguiça, ou porque eu tô sem tempo e eu só quero passar o concept, a ideia inicial. Mas nesse caso aqui eu resolvi finalizar ele todinho, e também porque fica muito mais fácil de fazer o meu stencil, né? Eu já falei aqui várias vezes, mas como eu uso uma impressora de stencil, uma impressora termal, né? O que eu faço? Toda camada de linha eu faço numa camada separada, porque depois eu pego essa linha fina, inclusive sem o bold, e exporto só a linha. Fica muito mais fácil, né, de eu fazer o meu stencil, já tá pronto, aí é só passar na impressora que eu já tenho o meu mapa, né, para eu poder seguir na hora de decalcar, na hora de traçar toda a tatuagem. E aí, tanto para linha fina quanto para linha grossa, eu uso uma ferramenta de precisão, que é uma caneta, como se fosse uma caneta nanquim ali no tablet, né? Ele simula essa variedade de espessuras, que é justamente a variedade de espessuras de agulha que eu uso, né? Então eu sempre já procuro, inclusive, escolher uma variedade ali de espessuras de acordo com o que vai ficar proporcional às agulhas que eu pretendo usar na pele, né? De acordo com o que vai ser o tamanho final do desenho e o efeito, né, dele na pele. Nas linhas do rosto que dividem essas áreas de sombra, você vê que tem umas linhas mais claras ali. Eu vou fazer numa outra camada, passando a limpo, numa camada com uma certa transparência, 30% de opacidade geralmente que eu uso, que é para dar a impressão de uma linha cinza, que na pele, né, eu vou fazer com sume. Então eu já faço isso para simular, e no desenho final vai ficar com transparência, né? Você vê que eu tô fazendo agora, mas na hora de eu fazer o meu stencil eu vou juntar essa camada com a do contorno também e deixar ela totalmente preta para fazer o stencil, fazer o decalque ali. E agora dando uma última retocada ali nos bolds para ficar, né, a versão final. A versão anterior ainda tava meio bruta, eu fiz meio rápido, então tô refazendo aí pra passar limpo, e aí sim a gente chegar, né, numa prancha, né, numa imagem de apresentação totalmente finalizada. Eu acho importante fazer esse concept para poder passar a ideia, né, direitinho de como vai ficar o acabamento. É claro que quanto mais você já tem trabalhos no mesmo estilo, o cliente vai ficar um pouco mais seguro vendo suas tatuagens e o resultado, né? E isso é muito proporcional realmente à sua experiência e ao seu portfólio. Então, tem tatuadores que hoje em dia fazem, dependendo do momento da carreira, eles fazem um estudo bem simples, bem rápido, só para passar a ideia, e o cliente já sabe que o resultado daquilo ali vai ser muito impactante, vai ser muito finalizado, de acordo com o portfólio mesmo. Então, às vezes eu já faço, né, um concept mais simples, como eu falei, no lápis, e às vezes eu ainda dou essa finalizada quando eu quero ter um portfólio, quando eu quero vender uma arte, num flash day, numa promoção, ou mesmo quando eu me empolgo mesmo, eu tô com um pouco mais de tempo e é interessante rebuscar, né, mais. Então, você vê ali que na parte do cabelo e abaixo ali do pescoço, né, eu tô recolorindo, porque ainda tava meio naquele mapa de concept muito soltinho ali ainda, muito borradinho, muito texturizado do lápis, e agora eu tô passando a limpo com um brush mais uniforme, que é como se fosse
né, um pincel de óleo, um pincel de acrílica ali que ele dá esse efeito. E dei uma borrada ali porque eu precisava atravessar algumas áreas, né, para poder travar depois a transparência, e agora eu venho limpando, primeiro jogando, né, as luzes para reparar o que eu tinha passado do ponto ali, e depois eu vim apagando as partes externas ali que ele atropelou, que ele atravessou demais, deixando tudo de uma forma muito mais uniforme para ficar parecendo o render final. Até nessa parte ali de tinta, né, eu dei um efeitinho como se fosse o nanquim, escorrida, aquarela, uma coisa assim, e aí vou apagando essas partes que ficaram para fora para deixar esse efeito de fragmento ali, como se parte do cabelo dela estivesse se desmantelando, se desfragmentando. Bom, esse foi o processo criativo para essa arte aqui, mais uma arte autoral de uma série de várias que eu já fiz, você já deve ter visto algumas por aí. E se você tem curiosidade, né, de ver um processo na íntegra, em tempo real, comentado, tanto do desenho quanto da tatuagem, você pode adquirir o meu workshop que eu estou vendendo e vou lançar, né, com um super desconto, né, 70% na Black Friday, você já deve ter visto aí, então não perde, aproveita, dia 29 de novembro é o lançamento. Muito obrigado pela audiência, espero que você tenha curtido mais um Speed Drawing, mais um desenho e fala aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.